Eu saúdo a todos com a graça e a paz bendita de Jesus. Amém? Mais uma vez também eu quero dar boas-vindas aos visitantes e quero fazer menção da minha sobrinha, a Josane, a Josi, que está no nosso meio junto com a sua amiga. Você é bem-vinda sempre, vocês são bem-vindas sempre, e todos os visitantes. Eu quero que você abra a Bíblia. Eu também vou fazer uso do livro dos Salmos. No Salmo de número 32, eu quero ler o versículo de número 1 até o 5. Salmo de número 32. Salmo de Davi. Davi escreve esse salmo após o pecado dele com Betseba. E ele começa esse salmo de maneira grandiosa. Olha só como Davi começa o salmo de número 32. Depois de ter falhado, depois de ter pecado, depois de ter caído, esse homem é restaurado pelo perdão de Deus e começa o salmo dizendo assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor nos ajuntou aqui nessa noite para ouvir a tua palavra. Obrigado pelo privilégio de adorarmos ao teu santo nome. E o desejo do nosso coração, Pai, é que o Senhor fale conosco nessa noite. É que o Senhor nos leve, Pai, à mudança de vida, Pai. Leva-nos, Deus, Senhor, a transformar a nossa mente, a transformar o nosso modo de viver, Pai. A viver, Pai, de maneira digna da Tua presença em nossas vidas. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Amém. Bem, Deus, Ele criou o homem para viver em comunhão com Ele. E o desejo do Senhor é que o homem tivesse felicidade, é que o homem fosse feliz. Mas o homem, ele se desviou em seus próprios caminhos de pecado. Só para você entender, no Éden não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha tristeza, não tinha solidão, não tinha angústia, não tinha morte. Mas o homem se afastou de Deus. E Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não foi somente Adão e Eva. Nós somos culpados pelos nossos próprios pecados. Então, o pecado nos separa da fonte de vida, de paz, de alegria. O pecado nos separa de Deus, e a raiz do pecado produz os seus frutos, que é medo, ansiedade, insegurança, culpa, vazio, solidão e muitos outros. E nós precisamos, então, encontrar, um caminho para nos livrar de tudo isso. Mas o principal é que nós precisamos encontrar um meio de viver eternamente e não provar a morte eterna. O homem afastou-se de Deus, do plano original de Deus, e agora o homem caminha
para um destino terrível e indesejável, que é a morte eterna. Eu escrevi uma frase há um tempo atrás que originou nessa mensagem. Muitas vezes, preste atenção nessa frase, muitas vezes o pecado é algo que traz prazer à vida, colocado no anzol da morte. O pecado é algo que traz prazer à vida, colocado no anzol da morte. Então, diante disso, nessa noite, usando a história de Davi, do pecado de Davi, eu quero compartilhar sobre 5 fases do pecado. 5. E você vai entender pela descrição da história do rei Davi. A primeira fase. O pecado, preste atenção, a primeira fase do pecado é o prazer. O pecado, muitas vezes, gera prazer, gera emoção, gera adrenalina, gera um desejo enorme e muitas vezes sem freio. O que vale, muitos dizem isso, o que vale é o prazer do momento. E é por isso que tantos estão afundados na lama do pecado, curtindo o momento, querendo o momento, perdendo a eternidade com Deus. Pecado é errar o alvo, é transgredir a lei, é tudo aquilo que desagrada ao Senhor. D.A. Packer disse assim: a atitude que é a essência do pecado consiste em viver não para Deus, mas para si mesmo. O pecado do rei Davi é relatado em 2 Samuel 11, no livro de 2 Samuel. Eu não vou ler, eu até não escolhi esse texto para ler, porque ele é um texto muito extenso, e nós vamos discorrer sobre ele nessa noite. Mas se você quiser, na tua casa, abra a Bíblia em 2 Samuel 11, e você encontrará a história que eu estarei narrando aqui nessa noite. O texto de 2 Samuel 11 diz que era primavera, época em que os reis vão à guerra. Porém, Davi, o rei Davi, enviou Joabe para a guerra junto com os oficiais e junto com o exército de Israel, e ele ficou em Jerusalém. Em Jerusalém, depois de um momento de sono, Davi levanta-se e ele vai no terraço do palácio e ele vê uma mulher, que a Bíblia diz que era muito bela, chamada Betseba, que estava tomando banho. Preste atenção. Então, ele olhou essa mulher e ele teve um desejo enorme por ela. Entenda uma coisa: ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Se Davi tivesse tirado o olhar e tivesse corrido, tivesse fugido, ele não teria pecado. No entanto, não foi isso que ele fez. O prazer falou mais alto. E eu pergunto para você, e para mim também, o que tem falado mais alto nas nossas vidas? O prazer ou fazer a vontade do Senhor? Davi cedeu à voz do prazer e quis saber quem era Batseba. E mais ainda, ele pediu para que trouxessem a mulher dentro do palácio. E ele deitou-se com ela. Muitas vezes, nós somos atraídos pelo que vemos. Os nossos olhos, muitas vezes, nos faz pecar. Precisamos desviar os nossos olhos de muitas coisas e dizer não para aquilo que muitas vezes causa
desagrado em Deus. Por quê? Olha só, entenda uma coisa, Davi então, ele olha, ele vê, ele deseja, ele quer alimentar o seu prazer. Muitas vezes, a gente diz muitas coisas sempre contra o pecado. Mas eu pergunto para você, por que o mundo está tão depravado? Por que muitas pessoas estão afundadas na lama fétida do pecado? Por que há tantos drogados? Por que há tanta prostituição? Por que há tanta violência? Por que há tantos pecados? Por causa do prazer. Eu estive no fórum, um tempo atrás, dando uma palestra para pessoas que foram pegas usando drogas. Como não pode prender mais, é só usuário. O fórum, a lei manda eles ouvirem umas palestras para eles deixarem o vício. E lá naquele lugar eu disse algo que é a grande verdade. Nós estávamos falando, não só eu, mas o Dr. Alvarez falou, outros falaram. E muitos daqueles jovens estavam ali, sabe, assim, não querendo nada com nada, não prestando atenção, sabe, só ouvindo por obrigação. E na hora que eu fui falar, eu disse, olha, eles aqui estão olhando para nós e estão dizendo mais ou menos assim, esses camaradas são os Loki. Eles não sabem o prazer que eu sinto e por isso falam tanta besteira. E nós estávamos ali falando para o bem deles. Mas as pessoas, elas muitas vezes não querem ouvir. Elas querem prazer. O homem sem Jesus vive em função de prazer. Como você muitas vezes vai querer que essa pessoa que está afundada no pecado troque o prazer do pecado por viver uma vida reta, santa diante desse Deus, sendo que a pessoa muitas vezes não provou Deus, como o Itamar disse aqui, o pastor Itamar disse aqui. Então a primeira fase, nós não podemos deixar de dizer isso, a primeira fase do pecado é o prazer. Porque talvez você diga assim, o pecado não presta. Não. O pecado muitas vezes, ele traz prazer à nossa carne. Nós dizemos não ao pecado porque nós amamos a Jesus. Nós dizemos não ao pecado porque reconhecemos que existe um Deus bendito e santo que tem nos segurado na sua mão e tem feito a gente caminhar feliz na presença dele. A primeira fase do pecado é o prazer, mas não para por aí. A segunda fase do pecado, é tentar esconder o pecado. E aí gera mais pecado. Preste atenção nisso. Veja a história desse homem. Olha só o que Davi fez para tentar esconder o seu pecado. Davi, então, quando ele tem relações com Betseba, ela volta para sua casa e depois manda um recado para o rei Davi dizendo, estou grávida. Olha só, estou grávida. O que Davi pensa? Ele pensa em esconder o seu pecado. Ele maquina, ele planeja na sua cabeça em trazer o esposo da mulher de volta, para que o esposo fosse até a casa dele, tivesse relações com a esposa, e o filho seria de Urias. Olha só o que ele faz. Então, Davi manda chamar Urias. Urias está na guerra. E Urias então volta e se apresenta no palácio para falar com Davi. Davi pergunta para ele como está a guerra, como estão os soldados.
E Urias diz: está tudo bem. Aí Davi diz: vai para a tua casa, moço. Vai lá na tua casa, vai descansar, fica tranquilo. E Urias, a Bíblia diz que ele não vai para a sua casa. Ele dorme nas escadas do palácio, onde os guardas ficavam. Quando Davi fica sabendo disso, Davi fica furioso, Davi fica irado. Davi manda chamar de novo Urias e diz: rapaz, depois da viagem que você fez, você não foi para a tua casa dormir com a tua esposa? E Urias disse: o exército do Deus de Israel, eles estão em guerra, eles dormem no templo. Como eu poderia ir até a minha casa e dormir com a minha esposa, sabendo disso? E ele diz para Davi: eu juro pelo teu nome que jamais faria coisa tal. Nesse momento, Urias tinha mais temor de Deus do que o próprio rei Davi. Davi então diz para Urias: fica mais um dia aí. E Urias fica. E Davi de novo traz ele ao palácio para comer e para se banquetear. E Davi dá a Urias bebida alcoólica para embebedá-lo. E Urias fica bêbado. E Davi diz: vai para a tua casa. Ele deve ter pensado: agora o camarada está bêbado, agora o cara vai. Mas a história diz que Urias de novo dorme na escadaria do palácio. E ele não vai para a sua casa. Imagina um negócio desse. Davi então, vendo que não conseguira o que queria, escreve uma carta e coloca na mão de Urias e pede para ele levar até o comandante do exército, Joabe. E na carta, olha só, na carta estava escrito assim, eu vou ler aqui, na versão NVI. Olha só o que estava escrito na carta: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que ele seja ferido e morra. Cara do céu! Cara, que coisa horrível! Vinda de um homem como Davi. O rei Davi foi até a última instância para esconder o seu pecado. Ele mandou Urias ser morto, matar Urias. E foi o que Joabe fez. E Urias morreu. Uma das coisas mais terríveis do pecado é quando nós estamos presos a ele e tentamos esconder a vergonha, esconder o mal que ele pode causar maior. Tentar esconder o pecado traz complicações, traz enfermidades, traz sim doenças no físico. Olha só o que Davi diz no Salmo 32. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como em tempo de seca. O que a seca faz nos rios do Nordeste, rachando a terra, era assim que estava a alma desse homem. Era assim, estava seca por dentro. E Davi então, ele vai se definhando. Quando Urias morre, Davi traz Betseba para dentro do palácio para ficar com ele de vez. Davi, ele pode ter escondido de muitos, mas do Senhor ele não consegue esconder. Jamais conseguiremos esconder alguma coisa
do Senhor, de Deus. Não pense você que você consegue. Você pode conseguir e esconder o teu pecado do pastor, dos irmãos, da tua família, mas de Deus jamais. Tem uma ilustração de um menininho que brincava de bicicleta no fundo do quintal da sua casa. E o menininho então passa a bicicleta por cima de um dos patinhos e ele mata o patinho. Mais que depressa, ele desce da bicicleta, vai lá, pega o patinho, olha para tudo que é lado para ver se alguém viu. Corre para o fundo do quintal, faz um buraco e enterra o patinho. Guarda a bicicleta e volta para sua casa, pensando que ninguém tinha visto. Vem a hora do almoço, eles almoçam. A mãe do menino diz para sua filhinha, para a irmã do menininho: olha, lave a louça. E aquela menininha chega no menininho e diz: você vai lavar a louça hoje? E o menininho diz: não, eu não vou lavar não. A menininha fala assim: olha o pato. Olha o pato. E o menininho entendeu que a irmãzinha dele tinha visto ele matar o patinho. E estava chantageando ele. Porque se ele não lavasse a louça, ela contaria para sua mãe que ele tinha matado o pato. E o menininho foi e lavou a louça. E no outro dia de novo. E a menininha começou a chantagear. E o menininho foi ficando doente. A mãe levou o filho para os médicos. Os médicos não conseguiram encontrar o que o menininho tinha. O menininho estava se definhando na cama. Quando a mãe chegou nele, disse: filho, o que aconteceu? E o menininho, não aguentando mais, olhou para a mãe e disse: mamãe, eu matei o pato. E a mãe do menininho disse: eu estava na janela, eu vi quando você matou o pato. Deus viu quando nós matamos o pato. Deus viu quando você matou o pato. Quando eu matei o pato. Ninguém consegue encobrir nada do Senhor. A segunda fase do pecado é tentar esconder o pecado. E isso traz mais pecado. A terceira, e pior delas, e você vai entender por quê, são as consequências do pecado. Olha só o que aconteceu com Davi. Depois de quase um ano, passaram-se quase um ano, Deus usou o profeta Natã, para que o profeta Natã fosse até o rei Davi. Naquela época, só para você entender, Deus falava com o profeta ia até o rei, e o rei julgava a causa. Natã chega com uma causa para Davi julgar. E Davi diz: vai, manda lá, o que aconteceu? O que é preciso julgar? E Natã diz: olha, Davi, tem 2 homens na cidade. Um muito rico, cheio de gados, cheio de ovelhas, muito abastado. E o seu vizinho, um homem muito pobre, que tem apenas uma ovelhinha, tinha apenas uma ovelhinha, que cresceu junto com os seus filhinhos, uma ovelhinha domesticada, que colocava-se no colo para dar de comer a ela. Davi fala assim: e daí? E daí, Davi, que chegou um ilustre cidadão na casa do rico, e o rico mandou buscar a ovelhinha do pobre, matou a ovelhinha do pobre, e deu para o ilustre cidadão se alimentar. Quando Natã diz isso, Davi fica irado, e Davi diz: digno de morte é tal homem, que ele devolva 4 vezes mais o preço da ovelha. Natã põe o dedo no nariz dele e diz:
Tu és o homem, Davi. Esse homem é você. Assim diz o Senhor. Eu te dei tudo, Davi. Eu te ungi rei de Israel. Eu te dei as mulheres do teu Senhor. Eu te dei riquezas. E se você, por acaso, tivesse necessidade de mais alguma coisa, Davi, era só ter me pedido e eu te daria. Mas tu, Davi, matastes Urias, o Eteu. E Natã olha para Davi e diz: aquilo que você fez em oculto, Deus fará em público. Olha só. A espada nunca mais sairá da tua casa. A sentença. Olha só o que aconteceu. Atente para as consequências. Davi, preste atenção. Davi vai até o terraço, voltando no caso. Ele vai até o terraço e ele vê Betseba tomando banho. Davi viu Betseba, mas ele não viu a morte prematura de 4 de seus filhos. Quando Davi diz: esse homem é digno de morte, que ele devolva 4 vezes mais, ele estava pronunciando uma sentença contra si mesmo. Matou Urias e 4 de seus filhos morreram. Vamos lá para a história. Amon, vou passar muito rápido aqui para você entender. O filho de Davi, Amon, ele violenta a própria irmã, Tamar. Absalão, o outro filho de Davi, fica furioso com isso e manda matar o irmão, Amon, que é morto. Absalão, olha só, Deus falou que Davi fez em oculto e ele faria publicamente. Absalão, filho de Davi, teve relações sexuais com 10 concubinas de Davi à luz do dia, com as mulheres do próprio pai. Absalão autoproclama rei e vai lutar contra o exército de Davi, o seu próprio pai. Cara, é muita tragédia. Davi, ele pede para Joabe, o comandante do exército: vença a guerra, mas poupe a vida do meu filho Absalão. Mas Joabe não quis saber. Joabe foi, venceu a guerra e matou Absalão. Mais tarde, quando Salomão é rei, Adonias, irmão de Salomão, filho de Davi, se proclama rei e vai lutar contra Salomão, e Salomão manda matá-lo. E Adonias também é morto pelo próprio irmão. Cara, olha só o que acontece. Davi é um grande exemplo de líder, mas um péssimo exemplo de pai. Davi, quando fica velho, a Bíblia diz que ele teve um frio insuportável e contrataram uma moça para aquecer o corpo dele, mas ele não teve nada com ela. E Davi, que teve 4 mulheres oficiais e 300 concubinas, morre do lado de uma estranha, porque fez os da sua casa estranhos. O pecado não vale a pena, pois gera consequências trágicas. A terceira fase do pecado são as consequências. Tem muitos que só vão ficar nessas 3 fases. Só nessas 3. Tem muitos que só ficam nessas 3 primeiras fases, porém, tem 2 fases do pecado, que eu vou discorrer agora, que não geram morte. Pelo contrário,
geram libertação e geram vida. Vamos lá. A quarta fase do pecado é o arrependimento. Isso é a coisa certa a fazer. Isso é o que Davi fez. Talvez você ficou assustado de eu falar mal de Davi, né? A gente leva um baque, né? Pô, o Paulo está falando do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Talvez você diga, eu pequei. Vire a página. Há um novo começo. Arrependa-se. Davi, ele expressa em 2 salmos o seu arrependimento. Olha só o que Davi diz no Salmo 32. Ele fala assim: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. No Salmo 51, Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica o meu pecado. Cria em mim, ó Deus, ele vai falar lá no versículo 10, um coração puro, um espírito reto, um espírito pronto, não me expulses da tua presença. Olha só, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da salvação. Um homem arrependido. E Davi diz, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Aleluia. A palavra grega para arrependimento aqui, muitos sabem, é metanoia, que quer dizer mudança de mente. Mas biblicamente arrependimento é uma mudança de direção. É mais do que uma mudança de mente. Sabe, é uma mudança de atitudes. É uma mudança de vida. Nós precisamos nos arrepender todas as vezes que pecarmos. Atos 3,19, Pedro, usado por Deus, disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, nós precisamos entender que o nosso pecado fere a santidade de Deus, que nós somos pecadores, e que os nossos pecados merecem uma punição. Nós não merecemos. O que nós merecemos é condenação. O que eu fico alarmado com Deus às vezes é que Deus perdoa, Deus ama pecadores. Deus concede arrependimento para a vida. Atos 11:18. Jesus falou de arrependimento. Jesus começa o seu ministério dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho. Quando Davi é confrontado pelo profeta Natã, pela vontade do Senhor, Davi, a Bíblia diz que ele tem uma profunda tristeza por ter desonrado a Deus. O que nós sentimos quando pecamos? O que você sente quando você peca? Tristeza pelo pecado? Thomas Watson disse assim: nenhum homem pode sentir seu pecado, a não ser pela graça de Deus. Eu olho para o filho pródigo e vejo o arrependimento daquele jovem, que disse: o que eu estou fazendo? Olha onde eu estou. Sabe, existe saída, existe solução. Existe quando nós nos arrependermos. A quarta fase do pecado é o arrependimento. E a quinta e última, para nós encerrarmos,
A quinta e última é o perdão de Deus. Essa quarta fase do arrependimento, antes de entrar no perdão, é uma coisa que só acontece se o Espírito Santo convencer o homem de seu pecado. A quinta fase é o perdão de Deus. Então Davi, ele pede perdão e Deus o perdoa. O perdão de Deus é algo maravilhoso. Olha, nós servimos a um Deus amoroso e perdoador. Um Deus que tem prazer em perdoar. Cara, eu fico olhando se fosse eu. Graças a Deus, Deus não sou eu, né? Porque se eu fosse Deus, esse camarada aqui já era cortado da minha lista. Nunca mais eu ia usá-lo. Para analisar. Você o usaria? Você usaria um camarada que pecou desse jeito? Davi? Mas cadê a prova que Deus perdoou Davi? É claro, a Bíblia dá prova, porque Davi mesmo diz que foi perdoado. Mas olha só o que Deus faz, que não deixa resquício de dúvida alguma em que Davi foi perdoado. De quem veio a linhagem de Jesus? Jesus é chamado filho de Davi. O filho de Davi, depois com Betseba, Salomão. Jesus vem da linhagem dele. Deus usa Salomão para trazer Jesus à terra. E veio de Davi. Então Deus perdoa Davi. Deus tem prazer em perdoar, em restaurar o homem. Às vezes nós olhamos e dizemos, não tem jeito. Eu digo, tem jeito sim. Eu sou uma prova viva disso. E talvez eu não fui até a última instância, matar alguém, mas eu pequei tanto quanto Davi. O perdão de Deus nos liberta. O perdão de Deus traz alívio. O perdão de Deus nos traz paz. Eu só posso estar aqui nessa noite falando de perdão porque eu fui perdoado por esse Deus bendito. Ele perdoa pecados. Eu não consigo perdoar os meus próprios pecados. Você não consegue. Mas Deus, Ele perdoa você. Davi diz, feliz é o homem cujo pecado é perdoado. A Bíblia diz, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A dívida, entenda uma coisa, era grande que nós tínhamos com Deus. Mas Jesus na cruz do Calvário, Ele paga a nossa dívida. Ele quita a nossa dívida. Ele paga na cruz. Olhe para a cruz. Veja toda a ira de Deus sendo despejada em Jesus. Sabe, a cruz prova que nós somos pecadores. A cruz prova que nós somos maus, mas a cruz prova que Deus é bom, que Deus é perdoador. Jesus vem a esse mundo mau para perdoar pecadores, para salvar pecadores. Nós muitas vezes rejeitamos ao Senhor, mas Ele nos amou e se fez homem, e se entregou por nós. Aquele que não conheceu o pecado, diz 2 Coríntios 5:21, Ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus.
Você se considera um pecador? Você é um pecador? Nós somos pecadores? Não fique triste. Davi pecou, mas ele foi perdoado. E o mesmo Deus que perdoou Davi está aqui nessa noite para perdoar você. Você pode sair daqui perdoado. Sabe, não olhe para quem você é. Não olhe o que você fez. Existe um Deus que tem poder para deixar a página limpa, para começar de novo, para começar uma nova história na tua vida. Existe um Deus que não olha para você querendo te condenar, mas Ele olha para você querendo te perdoar, querendo lavar você com o sangue de Jesus e te purificar de toda injustiça. Esse Deus faz isso ainda hoje. O salário, preste atenção, o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. Mas o versículo de Romanos 6, 23 não para aí. Tem uma vírgula e tem um mas. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus, além de te perdoar, Deus te dá vida eterna. Não morte eterna, vida eterna. Para mim e para você. O pecado produz morte, mas o perdão produz vida. Deus é justo, e Ele não seria injusto se condenasse todo mundo, pois é o que nós merecemos. Mas Deus, Ele sentencia a si próprio. Ele vai à cruz do Calvário para poder morrer por nós, para que haja perdão para nós. Nós não podemos conquistar o perdão de Deus. Preste atenção. Nós não podemos pagar pelo perdão de Deus. Nós não merecemos o perdão de Deus. Mas nós podemos receber o perdão de Deus de graça, pela graça dele, pela fé em Cristo Jesus. Você pode argumentar, mas é muito bom para ser verdade. Mas é verdade. É verdade. Conclusão: Davi pecou por causa de um prazer, de um desejo carnal. Davi procurou esconder o seu pecado, e isso fez com que ele pecasse ainda mais. Davi teve consequências trágicas por causa de seu pecado. A morte prematura de 4 de seus filhos e a paz retirada de seu lar, muitas vezes. Porém, ainda bem que tem esse porém, diante de toda essa queda e tragédias, Davi fez o que nós precisamos fazer. Ele se arrependeu de seus pecados. E o melhor, Deus o perdoou. Termino com essa frase do rei Davi: feliz é o homem cujo pecado é perdoado. Convido vocês a se colocarem em pé. Aqueles que quiserem permanecer sentados, fiquem à vontade. Vamos cantar essa canção. Diga para os temerosos: não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá e Ele vem pra ti salvar. Ele vem para te salvar.
alcançado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantar.